Se você me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que eu escrevo e narro um romance histórico. Crônicas de um Mentiroso, já falei várias vezes aqui. E algumas pessoas me perguntam o que é um romance histórico. Um romance histórico é uma prosa, uma narrativa que se passa em eventos do passado. Eventos reais, eventos que aconteceram. E esses eventos podem ou não sofrer e exercer influência nos personagens, que podem ser reais ou fictícios. No que eu estou escrevendo, por enquanto, o romance está se passando pelos idos de 1925, a época em que a coluna Prestes passou pelo Nordeste do Brasil. E aí eu queria, numa sequência de vídeos, falar um pouco sobre a coluna Prestes. E nesse eu decidi falar sobre Luiz Carlos Prestes, que foi um dos principais atores, vamos dizer assim, desse movimento revolucionário que aconteceu no início do século passado. Olha, falar de Luiz Carlos Prestes não é tão simples, porque ele foi uma personalidade que começou sua história basicamente em 1925 e atravessou todo o período que o Brasil passou da Revolução de 30 até a redemocratização em 1985, 86, mais ou menos. Então pode-se dizer que Luiz Carlos Prestes passou pela própria coluna Prestes, a Revolução de 30 teve uma participação muito tímida, mas ele influenciou em algum momento Getúlio Vargas. A intentona comunista, ele teve participação direta, ele foi preso, depois em 45 ele voltou, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Aí entrou formalmente como político, depois teve que se exilar num regime militar, e assim você já pode ter ideia de quanto que a vida desse cara foi assim, cheia de tanta coisa que não cabe em um vídeo. Então, eu escolhi falar só do momento em que ele esteve na coluna Prestes, né? Não toda a coluna Prestes, mas só o início, para você se situar quando você for ler o livro e conhecer melhor o personagem. Eu quero que você leia. Luiz Carlos Prestes nasceu numa família em que seu pai era militar e a mãe dona de casa, a dona Leocádia. Mas não era uma dona de casa assim como se dizia antigamente, não. Ela era uma pessoa muito avançada para seu tempo. Ela sabia francês muito bem, falar e escrever francês, ela também tocava piano, ela entendia de muitas coisas e era uma pessoa muito católica. O pai dele, por outro lado, era filiado à corrente do positivismo de Benjamin Constant, que em dado momento quase se tornou uma religião. Isso acabou causando uma confusão na cabeça do menino, né? Ele, criança, ouvia de um lado os ensinamentos da mãe e do outro os ensinamentos do pai. Mas Luiz Carlos Prestes ficou órfão de pai ainda muito jovem. E depois que o pai faleceu de um AVC, a mãe teve muita dificuldade de colocar o menino nas escolas militares, porque era a única saída que ele tinha para, de alguma forma, crescer e sustentar a mãe e duas irmãs. A vida dele começou no Rio Grande do Sul, mas aí depois que ele teve que entrar na escola, eles se mudaram, ele e a família, a mãe, se mudaram para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ela teve que morar na casa de parentes, passaram por dificuldades, a pensão que o marido deixou era muito pequena e ainda tinha os gastos com a escola do menino. No início da escola de Luiz Carlos Prestes, era a própria mãe que ensinava ele e ajudava, porque ele quase foi reprovado. Em primeiro lugar, ele quase não entrou nas escolas, porque, como o pai já tinha morrido, não tinha aquela influência toda que os outros tinham para poder entrar lá dentro e continuar estudando, né? Mas aí, com a ajuda da mãe, a dona Leocádia, ele foi aprendendo muito bem as matérias e conseguiu ser aprovado com a média. Depois de entrar na escola e começar a estudar, com muita dificuldade, ele foi se desenvolvendo, ainda era uma criança também xoxinha, pequena, e aí, com o passar do tempo, foi começando a se destacar. Tudo indica que Luiz Carlos Prestes era um menino muito esforçado. Tão esforçado que, já acabando a escola, ele só tirava 10. Depois que Luiz Carlos Prestes terminou o ensino básico, médio e fundamental daquela época, ele conseguiu entrar na escola de oficiais. Aí a coisa começou a ficar séria mesmo, porque ele levou tão a sério que ganhou logo uma monitoria. Era monitor dos outros colegas e era boca quente. Tem um episódio que é muito marcante. Se você já leu, já ouviu falar sobre Olga Benário e a perseguição que ela e ele sofreram de Filinto Miller, o chefe da polícia política de Getúlio Vargas, você vai ver que Filinto Miller e Luiz Carlos Prestes eram quase que inimigos mortais desde a época da escola, quando Prestes acusou Filinto Miller de ter trapaceado nas provas da escola militar. Tem outro evento também que ficou muito marcado na juventude de Luiz Carlos Prestes. É que a mãe, ainda que viúva,
não poderia se casar novamente e acabou se unindo a um homem que, logo depois de ter engravidado ela por 2 vezes, abandonou a família. E tudo isso e todas as despesas das irmãs, 4 ao todos, e da mãe, ficou nas costas de Luiz Carlos Prestes. Dizem que até o final da sua vida ele continuava insistindo que as filhas desse segundo casamento da mãe teriam sido filhas do pai dele, que havia morrido há 3 anos, como se uma gestação pudesse durar esse tempo todo. Bom, o fato é que Luiz Carlos Prestes, na escola de oficiais, era um dos melhores, sempre se destacando à frente dos outros. E como foi que começou os ideais revolucionários desse jovem aspirante a oficial, que era muito inteligente, muito promissor e um líder nato? Bem, eu não sei se você sabe, mas o movimento tenetismo era um movimento daquela época em que os oficiais das baixas patentes achavam que a República não teria sido o melhor para o Brasil, porque a corrupção, toda aquela podridão da política ainda estava muito arraigada dentro do coração da República. E aí eles se intitulavam os salvadores da pátria, os tenentes, a maioria jovens, né? A gente pode até fazer uma comparação muito recente agora, né, com o movimento do lavajatismo, que foi no lugar dos tenentes, os procuradores da República. Deixando de lado essas comparações toscas, o que aconteceu foi que no dia 5 de julho de 1922 estourou um levante no Rio de Janeiro, a primeira vez que o movimento tenentista pegou em armas e ameaçou tomar o poder. Nesse primeiro levante, Luiz Carlos Prestes estava doente. Sim, ele não participou, ele estava muito doente, não conseguia nem se levantar da cama. Nesse primeiro levante teve um fato muito interessante, conhecido como os 18 do Forte. Naquela época, as quarteladas funcionavam assim. Você tinha conspirações, planos, e em cada batalhão ou quartel tinha alguém preparado para, na hora H, acionar o levante. E aí, render os oficiais das altas patentes, tomar o poder e começar a se unir com os outros batalhões para ir juntando e agregando força, 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 até chegar ao objetivo principal, que era geralmente o palácio onde estava o governador ou o presidente. Mas acontece que nem todo plano sai igual ao que foi planejado. E esse foi mais um deles. No meio da confusão toda, alguns batalhões não se levantaram, alguns destacamentos também ficaram para trás, outros deserdaram, e aí, de 3.000, que era a conta, sobraram quanto? 18. Eu não sei se você sabe, mas se você for na Avenida Atlântica, lá você vai encontrar uma estátua de um homem, que é o Siqueira Campos, que foi um dos mais importantes desse levante, meio que levando um tiro. E aí as pessoas passam e não entendem nada. Mas ele fez parte do movimento dos 18 do Forte. Agora você imagine, 18 pessoas, só sobraram 18 pessoas para invadir um forte e por incrível que pareça eram só 17. Apareceu um maluco, não sei de nada, um civil no meio da rua e disse eu vou também. Ah, meu amigo, com certeza tinha lagoano no meio. Ei, vocês estão indo pra onde? Estão ali invadir um forte. É nada. Oxi, não é não, é? Bora? Oxi, só se for agora. Essa é a história que quase todo mundo sabe e que ficou no imaginário popular por causa de um jornal que escreveu quase desse jeito. Mas a verdade é que, depois que todos os rebeldes conseguiram tomar o forte de Copacabana, eles ficaram sitiados dentro do forte e começaram a ser bombardeados de todos os lados. Aí, de dentro, uns foram fugindo, fugindo, até que só ficaram 18. Ficaram sitiados dentro do forte. E aí, viram que não dava mais para ficar e saíram, mas saíram pela Avenida Atlântica, no meio da rua, com armas na mão, para poder combater mais de 300 soldados que estavam do lado de fora. Aí, quando o tiroteio começou de verdade, é que não ficou nenhum. Um vazou para um lado, um levou um balaço, morreu uns 4, o outro caiu dentro de um esgoto, o outro fugiu para dentro da água. E aí Siqueira Campos, que era o líder naquela ocasião, acabou sendo preso. Luiz Carlos Prestes não participou desse. Mas, 2 anos depois, em 1924, no mesmo dia 5 de julho, né, fizeram até de propósito, outro levante estourou, só que dessa vez na cidade de São Paulo. E aí a cidade quase foi pro beleléu, porque foi um fogo cruzado, uma bagaceira. Até o governador fugiu da cidade para não ficar e ser preso. E os militares da Força Pública de São Paulo, liderados por Miguel Costa, não conseguiram sustentar por muito tempo essa posição e acabaram pegando um trem e fugindo para o interior de São Paulo. Enquanto isso, Luiz Carlos Prestes, que tinha sido mandado para o Rio Grande do Sul,
como uma pretensa punição, porque ele estava envolvido com os conspiradores de 1922, acabou fazendo algo que só um cara muito inteligente é capaz de fazer. Disseram: "Ah, bota esse cara lá no cafundó do Judas para poder ele ter alguma coisa para fazer e ficar longe dessa galera." Aí beleza, mandaram ele para lá e aí ele ficou entre várias cidades cuidando da linha do trem, né? A ligação de linha do trem. Ele tinha que ficar lá, era o exército que fazia isso, né? E ele ficou como comandante principal de uma ruma de homens só para poder ficar colocando dormente e linha do trem. Pá, 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 pá. O que foi que ele fez? Primeiro, quando ele chegou, ele encontrou uma bagunça só. O pessoal mal alimentado, sujo, não tinha condições de higiene nenhuma. E aí ele resolveu revolucionar. Primeiro, contratou um padeiro e construiu um forno. Para quê? O que que ele fazia? Ele comprava o material, pagava o padeiro e o pão, e fazia o pão quentinho na hora de manhã. O pessoal acordava, já tinha pão lá. Aí ele também cuidou das outras coisas, carne, verdura, frutas, e deixava tudo fresco lá. A primeira coisa que o pessoal fazia ao acordar era se alimentar bem. Segundo lugar, ele dividiu a turma de mais de 200 homens em duas. Uma ficava trabalhando num dia, enquanto a outra turma ficava estudando e fazendo exercícios militares. O cara era muito inteligente, ele sabia que ninguém poderia vencer uma guerra no futuro se não fosse bem preparado. Ele começou a tratar aqueles pedreiros e serventes de pedreiros como militares, ensinando primeiro a ler e escrever, porque 80% era analfabeto. Depois, treinando fisicamente, eles tinham que ter mente e corpo sãos e se alimentando muito bem. Então ele impôs uma disciplina rigorosa, tinha horário para acordar, horário para limpar as coisas, horário para se alimentar, horário para treinar, para estudar, para tudo, para o trabalho. E por incrível que pareça, esses 200 homens foram, na maior parte das vezes, os mais importantes durante os combates da coluna Prestes, graças a esses quase 2 anos que ele passou treinando e criando essas regras de disciplina para poder manter um exército forte, unido e inteligente. Bom, enquanto em São Paulo estava pegando fogo, essa equipe do Luiz Carlos Prestes estava também conspirando no Rio Grande do Sul. Ele pegou um atestado falso lá com um médico que também sabia, era conspirador, e enquanto ele fingia que estava doente, ele estava lá e cá conspirando. A revolução eclodiu também no Rio Grande do Sul, naquela região das Missões, e aí nos outros locais, outras pessoas, outros oficiais e tenentes também se juntaram a eles, não só os oficiais e tenentes, mas também os caudilhos civis, que eram os maragatos e chimangos, que tinham feito uma trégua há pouco tempo naquela época, porque eles viviam brigando, e aí se uniram também. Até aí a coluna Prestes não existia. O que existia era só o levante dos tenentes. Quando foi que ela passou a existir? Como eu disse, Miguel Costa, que era o líder dos revolucionários em São Paulo, teve que fugir de São Paulo. Na fuga, enquanto um fugia de São Paulo, e Luiz Carlos Prestes e os outros oficiais gaúchos fugiam também do Rio Grande do Sul, eles se encontraram fora do Brasil, no Paraguai, e voltaram para o Brasil pelo Mato Grosso. Foi lá que se formou a coluna Miguel Costa Prestes. Então podemos dizer que a coluna mesmo passou a existir com essa volta, que eles foram para fora do Brasil e depois retornaram pelo Mato Grosso do Sul, e aí começaram essa saga, subindo o Brasil, e é tanta coisa que aconteceu e vem acontecer depois que eu vou deixar para outros vídeos. Se você gostou dessa explicação aqui, não esqueça. Eu não vou pedir para você se inscrever no canal, não. Eu quero que você vá aqui na descrição desse vídeo e clique no livro Crônicas de um Mentiroso, Era Uma Vez no Nordeste. É um romance histórico em que eu conto muita coisa que aconteceu durante esse tempo da coluna Prestes, quando ela passou pelo Nordeste brasileiro. Beleza? Até mais.